chasco ruivo. Portanto, neste caso, poderia dizer que é uma visão agradável, mas não tenho, infelizmente, essa experiência ainda. Nunca Gonçalo, viste? Nunca viste? nunca vi chasco ruivo. Nunca vi. Olha, Fotografei mesmo. vai ser de cada vez mais difícil, sabes? Pois acredito, explica-nos lá essa. Pois, o chasco ruivo é uma ave que, hum, embora, como acontece com muitos passariformes, tem pouca informação. Portanto, há um déficit considerável de informação, mas eu tenho a nítida sensação, e não sou só eu, de que este chasco está a diminuir de forma continuada no nosso país. E, portanto, embora não seja raro, não podemos dizer que é raro, ele hoje em dia não é de maneira nenhuma uma espécie comum. E eu acho, enfim, isto é mesmo um achismo, porque não tenho dados, eu acho que está a tornar-se cada vez menos comum. Digo isto primeiro porque os autores antigos referem que era muito comum, coisa que hoje já não se verifica, e segundo porque mesmo à medida que os anos vão passando, eu cada vez vou vendo menos, até em sítios onde eu os costumava ver em números consideráveis. Portanto, tenho a sensação, e aliás em Espanha está a acontecer o mesmo, que o chasco ruivo está a diminuir de forma acentuada, e sublinho bem esta palavra, de forma acentuada no nosso país. E até vou dar aqui uns números, enfim, eu não sei se estes números são rigorosos ou se são estimativas, mas que mostram bem, pelo menos, em que medida as estimativas diminuíram. No primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989, o chasco ruivo, que aparecia com uma distribuição muito ampla no país, tinha uma estimativa entre 10 mil e 100 mil casais, que é um número bastante razoável para a dimensão do país. Entre 10 mil e 100 mil. No Atlas, no terceiro Atlas, que está publicado online no site da Lista das Aves, a estimativa populacional é de 1000 a 5000. Portanto, 10 vezes menos no valor mínimo, 20 vezes menos no valor máximo. É uma quebra brutal. Atenção que se calhar a estimativa do primeiro Atlas estaria demasiado otimista. É possível. Mas mesmo assim, esta estimativa é uma a duas ordens de grandeza abaixo, que é uma diferença muito grande. Portanto, e a distribuição que aparece agora no Atlas, no terceiro, é muitíssimo mais descontínua que no primeiro, e mesmo quando comparamos com o segundo, há um mar de bolinhas vermelhas, não é? No mapa de comparativo. Portanto, claramente eles estão a desaparecer de várias zonas. Quando nós olhamos para o mapa de comparação do Atlas a comparar com o segundo, eles no segundo tinham uma distribuição quase contínua no interior, e agora notamos imensas bolinhas vermelhas, principalmente nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Setúbal, Santarém, e certas zonas de Beja e do Algarve também. Portanto, claramente há uma diminuição muito grande, e não é só numa região, é no país todo. O que é engraçado é que no site do Atlas refere de facto que a tendência da distribuição é para diminuição no continente, mas a tendência populacional aparece como desconhecida. Eu reparei nisso. A tendência populacional aparece como desconhecida, provavelmente por não haver dados. Eu não me canso de repetir isto, mas para a maioria dos passariformes, quem diz para a maioria, diz para quase todos, porque há muito poucos passariformes que sejam estudados de forma continuada no nosso país. Portanto, para a maioria dos passariformes, os dados que existem são dados de tendência de certos programas de monitorização, como é o caso do CAC, que é o Censo de Aves Comuns da CPEA, só que o CAC tem uma cobertura bastante assimétrica do território, tem mais quadrículas onde há mais pessoas, que é no litoral, e o interior está muito subamostrado. E, portanto, certas espécies que ocorrem mais no interior, como é o caso do chasco ruivo, acabam por ter muito poucos dados, porque se calhar aparecem em poucas quadrículas,
e, portanto, não é possível extrair dados de tendências. Agora, eu nos sítios onde eu tenho ido, como disse, olha, por exemplo, ainda agora no final do mês de abril, nós estamos a gravar isto na segunda semana de maio, no final do mês de abril eu fui fazer uma saída com um grupo ao Tejo Internacional, era uma saída para a Cepeia. O Tejo Internacional, portanto, ali nos concelhos de Castelo Branco e Danha Nova, até há poucos anos era um sítio onde eu ia ver aves e num dia via facilmente 3, 4, 5 sascos ruivos ou mais, não vi nenhum. E já estávamos em época deles. Fiquei um bocado espantado, porque é um dos sítios onde ainda assim a espécie costumava ocorrer em densidades razoáveis, e pensei que pode ter sido azar, mas de facto pode ser mais uma indicação de que a espécie está a diminuir um pouco por todo o lado. E como te disse, no Atlas espanhol acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, E quando vemos o mapa comparativo do EBBA2, aquilo está uma desgraça. Sul de França, Itália, por aí fora. sim, no Atlas europeu, o que se verifica é uma diminuição no oeste português, portanto, na metade lá mais litoral, onde eles ocorriam em baixa densidade, mas ainda assim ocorriam, no norte de Espanha. Em França, o chasco ruivo só ocorre nas zonas mediterrânicas, portanto, na Provença, na Occitânia, na Côte d'Azur, nessas zonas, e mesmo assim está a diminuir na franja norte. Em Itália desapareceram para aí de metade ou mais das quadrículas que ocorriam. E depois também desapareceram de certas zonas da Grécia, da Bulgária e sobretudo da franja norte. Portanto, é uma espécie que, a nível europeu, parece estar a diminuir. E há aqui um aspecto adicional que o Atlas europeu não espelha. O chasco ruivo recentemente foi dividido em dois. Ou seja, o chasco ruivo tradicional era considerado as duas subespécies, que é o Oenanthe hispânica hispânica, em Portugal, Espanha e França, e o Oenanthe hispânica melanoleuca, na parte oriental do Mediterrâneo. O EBBA2, eu penso que ele tem lá o mapa da Europa toda, porque não estão a considerar este split, porque devem estar a seguir a taxonomia da BirdLife ou outra, mas de acordo com a taxonomia, por exemplo, do Birds of the World, o nosso chasco ruivo só ocorre, então, e está lá no mapa, em Portugal, Espanha, sul de França e um cantinho, mas é mesmo um cantinho de Itália, ali na zona da Ligúria, logo a seguir ao Mónaco e a Nice, mas é muito pouquinho. Portanto, é Península Ibérica, sul de França e certas zonas do norte da África. E o que se verifica, para além destes dados que estão espelhados nos mapas, quer do Atlas europeu, quer do Atlas espanhol, quer do Atlas português, é que em Portugal o chasco ruivo está como vulnerável, já estava em 2005, continua como vulnerável e a justificação que é dada na lista vermelha é precisamente a diminuição que se está a verificar nas populações. Em Espanha não está ainda ameaçado, mas já é dado como NT, que é quase ameaçado, pelos mesmos motivos, por estar a diminuir em termos populacionais e em termos de distribuição. A nível da Europa e global, ele aparece como list concern, mas eu julgo que a nível da Europa eles estão a avaliar a totalidade das duas populações, portanto, o hispânica hispânica e o hispânica melanoleuca. Mas se avaliarem separadamente agora com esta alteração taxonómica, provavelmente o hispânica, que é o da Península Ibérica, provavelmente também já estaria NT, já não estaria list concern, porque se ele está ameaçado nos principais países onde ocorrem, já não faz sentido ser um list concern. Portanto, eu julgo... a hispânica, não é? Portanto, que deu origem agora ao Enante hispânica, também nidifica no norte da África. Exatamente, sim, sim. Mas esse não entra na avaliação. No norte da África, às tantas, aquilo até está estável, posso lá saber. Pois, o norte da África, eu acho que ainda deve ter menos dados do que nós para a parte dos passariformes, porque em Portugal e Espanha nós já temos a ornitologia desenvolvida, mas os passariformes têm pouca informação. Eu imagino que em África a informação, pelo menos para estas aves pequenas, seja escassa. Portanto, não te sei dizer qual é a tendência no Norte de África. Poderá estar estável, efetivamente. Agora, o livro vermelho europeu, que é onde se definem os estatutos de ameaça na Europa,
esse, esse não considera o Norte de África, considera só a Europa. Eu digo é que eles devem estar a usar a taxonomia da BirdLife, que ainda apanha o melanoleuca que vai até à Grécia e à Turquia. Então, já que está a tornar-se difícil fazer a observação da espécie em Portugal, ou pelo menos a tornar-se menos fácil, calendário, como é que é? Qual é quem tu recomendas para fazer a observação desta espécie? Sendo este um passeriforme migrador que nos visita na primavera e no verão para se reproduzir, é no período de março a setembro que nós o podemos encontrar. Portanto, eles chegam normalmente a partir de meados de março, muito pontualmente mais cedo, mas em geral a partir de meados de março aparecem, estão até setembro, mas é mais fácil de dar com eles quando eles estão a cantar, que será desde meio de março até meio de junho. E portanto, seria nesta altura. Portanto, abril, maio, junho, acho que são meses bons para encontrar a espécie. Agora, em termos de locais, dada a redução que houve, olhando para o mapa do Atlas, neste momento eu diria que há 3 áreas principais de ocorrência. Uma no sul, uma no centro e uma no norte. No norte é sobretudo na chamada Terra Quente Transmontana, que é aquela parte sul dos distritos de Bragança e de Vila Real. Portanto, ali a zona de Carraseda de Anciães, Vila Flor, Moncorvo, talvez Mogadouro, e depois um pouco para sul do Douro, em Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foscoa. Essa é a zona do norte. Depois no centro, bem, eu disse que eles costumavam ocorrer na Beira Baixa, mas depois desta minha recente experiência, não sei muito bem qual é a abundância deles na Beira Baixa, ainda haverá em alguns sítios, aparecem também ou apareciam no Ribatejo, principalmente ali nos concelhos de Chamusca, Abrantes e alguns concelhos à volta, e algumas zonas do Alto Alentejo, mas não há muitas. Aparecem em Nisa também, Gavião, e depois no Vale do Guadiana e em alguns concelhos envolventes, como por exemplo Alcoutinho, Castros Marim, Mértola, Castro Verde, Beja, são assim zonas onde eles ainda vão aparecendo em números razoáveis. No resto do país, ocasionalmente aparecem, mas são registros pontuais. Não há assim uma densidade muito grande. Portanto, E, a tendência é continuarem a diminuir, infelizmente. e em que tipo de habitat é que nós conseguimos encontrar esta espécie? O habitat tem variado um bocado ao longo dos anos, parece-me. Atualmente, vou começar pela atualidade e depois vou ao passado. Atualmente, eles ocorrem em zonas com algum mato que não seja muito denso. Também podem ocorrer em montados de sobro, desde que não sejam muito densos, mas também já os vi em olivais abertos. Até já os vi pontualmente, não é frequente, mas já os vi pontualmente naqueles olivais super intensivos que existem em algumas zonas do Alentejo. Curiosamente, já em mais de uma ocasião os encontrei em eucaliptais jovens, portanto, quando as plantações de eucaliptos só têm 1 metro ou 2 e que ainda dá ali para ver à distância, e o solo não tem muita vegetação, nem muitas folhas, eles andam por lá, também já os vi. Na Beira Baixa às vezes aparecem em zonas com matos e pinhais queimados, e às vezes aparecem em vinhas. Mas há outros tipos de habitats em que eles aparecem, que é, por exemplo, em terrenos em alqueire. Alqueire é quando foram lavrados e depois ficam ali durante uns meses com a terra revolvida. Eles gostam muito de se enfiar debaixo dos torrões de terra para nidificar. Portanto, resumindo, eles gostam de zonas razoavelmente abertas, podem ter algumas árvores, mas não são frequentes em floresta densa, podem ter alguns arbustos, mas também podem ser terrenos completamente despidos de vegetação, estão apenas lavrados, sem cobertura vegetal. Podem ter assim uns montículos de terra onde eles vão depois nidificar por baixo dessas pedras. Portanto, varia um bocado e parece-me que ao longo dos anos também tem variado, porque no passado há algumas referências de que eles ocorreriam noutro tipo de habitat. Por exemplo, o Rei Júnior, que em 1931 publicou o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal. O Rei Júnior morava em Vila do Conde e depois no Porto, e ele escreveu muito sobre as aves, sobretudo dessa região. E ele dizia, em Valongo é muito frequente vê-lo a reproduzir-se nos montes de entulho,
provenientes das pedreiras para a extração de lousas. Portanto, apareceriam em pedreiras onde havia assim depois estes montes de entulho. Estou-me a lembrar que, por exemplo, há um sítio com características algo parecidas, embora não fosse bem uma pedreira, que é na mina de São Domingos, que fica perto de Mértola, que era uma antiga mina de, salvo erro, de cobre e estanho, que já está abandonada há muitos anos, mas que ainda está lá montes de pedras, de montes de pedras desses entulhos resultantes da antiga exploração, e na mina de São Domingos é frequente ver o chasco ruivo empoleirado a cantar nesses montes de pedras. Portanto, esses habitats pedregosos é um tipo de local que eles gostam. Mas lá está, o habitat varia muito de umas zonas para outras. E eu recordo-me, inclusivamente, que há meia dúzia de anos apareceu um casal a nidificar numa região, isto foi partilhado num grupo do Facebook, numa região completamente invulgar para a espécie, que foi na zona da Figueira da Foz. Apareceu lá um casal, inclusivamente, mais de um ano seguido, e a Figueira da Foz é uma zona onde praticamente não há rochas, aquilo é tudo arenoso, e se eu bem me recordo da descrição que foi dada na altura, eles andariam lá num monte de ramagens que haveria por lá. Estou a citar de memória, mas acho que era isso. Portanto, eles são um bocadinho ecléticos e acabam por escolher sítios, às vezes, que variam muito de umas regiões para outras. Não há, assim, um denominador comum em relação ao habitat que eles preferem. Eventualmente também terá a ver com os alimentos, com os locais para construir ninho e com a competição com outras espécies. Muitas aves deste estilo também é relativamente territorial, e eu cheguei a ler, não sei se até não terá sido aqui na lista vermelha, que a densidade é muito baixa. Isso é porque eles defendem territórios muito grandes, e como tal, é um casal aqui, um casal ali, ou é fruto de serem também poucos? Bom, eu acho que, tendo em conta que no passado eram muito mais abundantes, eu diria que o facto de ocorrerem em densidades baixas poderá ter a ver com a degradação das condições para a espécie, ou seja, haverá menos alimento, haverá eventualmente menos locais de reprodução, e, portanto, eles acabam por começar a rarear, que é o que acontece com outras espécies quando deixam de ter condições. Mas eu já cheguei a vê-los em densidades razoavelmente elevadas, como, por exemplo, na mina de São Domingos, que é um sítio que eu já referi há pouco. Portanto, quando as condições são boas, eles podem ocorrer em densidades elevadas. O que me parece é que eles têm vindo a diminuir. Há um livro que eu também já mencionei algumas vezes, que é The Birds of the Iberian Peninsula, que é um livro escrito por dois autores espanhóis, que é o Eduardo de Juan e o Ernesto Garcia, mas em que eles falam das aves da Península Ibérica como um todo, incluindo também alguns apontamentos sobre Portugal. E eles referem nesse livro que em Espanha também tem estado a diminuir, e que essa diminuição já se nota pelo menos desde meados do século XX, em diferentes regiões. Eles dizem, embora não haja uma certeza sobre as causas, mas eles dizem que causas possíveis serão a perda de habitat devido à florestação, porque há muitas zonas que são florestadas, ou o aparecimento de matagais depois do abandono da pastorícia em determinadas zonas, porque eles não gostam de vegetação demasiado densa. E se aquilo se transforma em extensos matagais, eles deixam de ter condições favoráveis. Outros fatores, irrigação, isto é uma espécie de zonas áridas, não é uma espécie de terrenos irrigados. Outro fator, urbanização ou agricultura intensiva, a aplicação de inseticidas e de herbicidas em alguns locais, são fatores que poderão ser adversos. Aliás, isto é sendo uma ave de terrenos abertos, embora o habitat varie um pouco com as regiões, como eu disse, mas genericamente é uma ave de terrenos abertos. Estas aves de terrenos abertos, na maioria dos casos, são sensíveis às alterações do uso do solo por causa da agricultura. E a agricultura, como sabemos, tem vindo a intensificar-se de uma maneira ou de outra, seja pela expansão do regadio, seja pela aplicação de químicos, seja
Pela instalação de culturas permanentes, enfim, há e grandes faturações. estas aves insetívoras devem sofrer brutalmente com isso, não é? Porque ao fim Precisamente, ou seja, e depois ainda há toda a parte do aumento do encabeçamento de gado bovino, por exemplo. Portanto, quando nós juntamos estes fatores todos, a maioria das aves de habitats agrícolas, e não é só esta, são várias espécies, e não é só em Portugal, a maioria das espécies de habitats agrícolas tem vindo a diminuir porque há aqui uma série de fatores adversos. Mais uma vez, não sabemos qual destes fatores é que pesa mais, possivelmente será uma mistura de tudo isto. Eu não gosto de simplificar em demasia, dizer isto é por causa dos inseticidas, ou isto é por causa das vacas, ou isto é por causa dos olivais. Pode haver um misto e os fatores até podem não ser os mesmos nas várias regiões. Agora, o que se sabe até de estudos a nível europeu é que as aves de habitats agrícolas são aquelas que estão a diminuir mais fortemente em toda a Europa. Portanto, eu penso que esta ave, pelo tipo de habitat que frequenta, estará também a ser afetada por estes fatores. Gonçalo, antes de encerrarmos a conversa, ainda não nos disseste onde é que viste esta espécie pela primeira vez, pois não? Pois não, eu resolvi ir passear de bicicleta a Beja, imagina. Eu acho que houve alguém que me falou que no Guadiana havia abutres do Egito. E eu já tinha visto abutres do Egito entrar aos montes, mas apeteceu-me ver outra vez ali no Alentejo. Então, o que é que eu fiz? Peguei eu não tinha carro ainda na altura, peguei na bicicleta, meti-me no barco até ao Barreiro, despachei a bicicleta no barco e depois no comboio até Beja, e depois em Beja comecei a pedalar na direção do Guadiana. Não vi abutre do Egito nenhum, portanto fui até ali quase às bandas de Serpa, mas quando estava perto do Guadiana, lá ao pé de uma aldeota que é chamada Quintos, tinha um apiadeiro pequeno assim no meio do nada, e eu no apiadeiro, quando chego ao apiadeiro de Quintos, tinha lá uns cabos telefónicos ao pé do apiadeiro e olho para lá, estava lá um belo macho de chasco corrido empoleirado no fio. Foi assim uma grata surpresa, não estava minimamente à espera. Portanto, a primeira vez que eu vi foi ali entre Beja e Serpa. Depois disso já vi muitas vezes, mas como referi há bocado, o número de observações que eu tenho feito tem vindo a diminuir, portanto é a minha experiência pessoal e a bibliografia disponível aponta exatamente que a espécie está em tendência de diminuição. Gonçalo, acho que hoje vamos ficar por aqui. Epá, espera, isto Ai, agora tem se tornado um hábito, mas eu agora sempre que chego ao fim há mais uma coisa que eu quero falar e não, há aqui. para mim tudo bem, não demoras é 10 minutos. Não, prometo só demorar dois. Mas há um aspecto que eu sempre achei muita piada a esta espécie, que é o facto de ter duas formas, a forma da garganta clara e a forma da garganta escura. E eu, ao longo dos anos, até já fui fazendo algumas estatísticas relativamente a isto. Eu primeiro anotava nos meus cadernos sempre que viam mais se era da garganta clara ou se era da garganta escura. E depois até resolvi fazer uma sondagem no Fórum Aves, convidando os observadores a partilhar a informação sempre que viam mais se era de garganta clara ou da garganta escura. E então, ao fim de vários anos de registros, primeiro meus e depois de outros observadores, registamos cerca de 300 machos no total, portanto já é uma amostra considerável ao longo dos anos, e chegámos à conclusão, que também é corroborada por bibliografia espanhola, que os machos da forma escura são mais numerosos que os machos da forma clara. A proporção é aproximadamente 62% de forma escura e 38% da forma clara, o que traduzindo assim em números mais simples, será assim, em cada 8 machos haverá 5 da forma escura e 3 da forma clara. Portanto, aparecem ambos, mas com mais frequência os da forma escura. É uma característica que os distingue, porque os da forma clara têm apenas uma máscara escura em volta dos olhos, como se fosse o zorro com aquela máscara, e os da forma escura, os da forma clara têm só a máscara nos olhos, os da forma escura têm uma mancha escura mais extensa que apanha os dois olhos e também a garganta. É esta curiosidade que eu sempre achei alguma piada e por isso é que não quis deixar de referir. E corres isto. E fica o desafio então para quem vai observar e consiga ver esta espécie, registar então se trata de forma escura ou forma clara, e mandar-te a informação que é para continuares aí a tua estatística. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Voltaremos em breve com mais uma espécie. Até à próxima. Até à próxima.